Quando eu era criança, tive uma experiência assustadora em minha casa de infância. Nós nos mudamos para essa casa quando eu tinha cerca de 4 anos, então realmente não lembro nada da casa em que eu nasci. Moramos nessa casa que chamo de casa de infância de quando eu tinha 4 até 14 anos, exatamente 10 anos. Amei essa casa. Tenho ótimas memórias de crescer lá. Mudamos de estado quando eu estava começando o ensino médio, o que foi um pesadelo por si só. Mas isso não tem nada a ver com essa história. No quintal da minha casa de infância havia uma cabana na árvore. Foi construída pelo proprietário anterior para seus filhos. Acreditem ou não, quando meus pais visitaram a casa, um dos principais pontos de venda foi a natureza infantil da casa e do quintal. Para mim e meu irmão mais velho, Kyle, que é 2 anos mais velho que eu, o aspecto da cabana no quintal foi uma grande atração. De acordo com meus pais, meu irmão e eu brincávamos na cabana com amigos que fizemos ao longo dos anos. Mas, conforme os anos passavam, eu deixei de brincar na cabana daquele jeito. Aos 12 anos, eu já não estava brincando lá mais, mas admito que era um rebelde nessa época e frequentemente me metia em encrencas com meus pais. Ficava expulso com frequência e, em geral, fazia muitos ataques de birra e havia muitos gritos na casa. Um fim de semana, meu pai me puniu por uma reclamação repetida do meu orientador sobre meu comportamento e notas na escola. Como um pré-adolescente arrogante e irritante, pensei que odiava meus pais naquele momento. Naquela noite, recusei-me a dormir na casa. Peguei alguns cobertores e travesseiros e fui para fora, para a cabana, para dormir lá. Não era a primeira vez que fazia isso, e meus pais sabiam sobre isso. Eles não se importavam, era minha pequena forma de rebelião. Meu pai não sabia que eu tinha levado meu Nintendo DS comigo, mesmo que não estivesse permitido jogar videogames ou assistir TV. Joguei Animal Crossing por horas antes de ficar cansado e finalmente dormir. Mas acho que só dormi por alguns minutos. Não acho que entrei no sono REM ainda quando acordei para uma voz do lado de fora chamando meu nome. Tommy, Tommy. Estava confuso enquanto acordava. Podia ser a voz do meu pai. Tommy, você está aí em cima, a voz disse. Lembrava-me de ser uma voz de homem adulto profunda. Não respondi. Meu coração começou a acelerar por algum motivo. Ouvi os degraus da escada rangendo enquanto alguém subia, e então, na escuridão quase total, vi uma cabeça aparecer pela abertura no chão. Não consegui ver o rosto, apenas a sombra da silhueta da cabeça. Ele disse, aí está você. Respondi, pai. Mas ele parou completamente de responder por cerca de 20 segundos. Fiquei olhando para aquela cabeça que presumia estar me olhando de volta. Esperei meus olhos se ajustarem à escuridão, mas algo me dizia que aquilo não era meu pai. Levantei-me e fui para a janela da cabana e comecei a gritar pai o mais alto que podia. Vi a luz do quarto dos meus pais acender e também ouvi passos apressados descendo a escada até a cabana. Momentos depois, meus pais saíram correndo pela porta dos fundos. Meu pai jurou que não estava lá brincando de pegadinha comigo. Meus pais acreditaram em mim. Não foi como em um filme de terror estúpido onde os pais não acreditam em uma palavra que a criança diz. Meu tio era policial ativo na época, então meu pai o chamou para conselhos e meu tio fez um relatório sobre o incidente no dia seguinte. Não havia muito que eu pudesse dar em termos de informações, além de que ouvi uma voz de homem profundo e vi a silhueta da cabeça e que ele sabia meu nome. Não havia muito que a polícia pudesse trabalhar. Nunca passei outra noite na cabana novamente. Meu pai, por um tempo, achou que era um dos vizinhos direto de frente para nós, mas nunca conseguiu provar. Nos anos seguintes, sempre que via aquele vizinho e ele dizia oi para mim, tentava pensar na voz daquela noite, mas não conseguia lembrar claramente o suficiente para fazer uma comparação. Ainda permanece um mistério muito desconcertante na parte de trás da minha mente. Isso aconteceu há algumas semanas, então ainda está fresco na minha mente. Moro em um subúrbio tranquilo em Delaware, mas sou um estudante do 2º ano de faculdade na Califórnia. Isso aconteceu durante a pausa de outono em outubro, quando eu estava de volta para casa por alguns dias. Venho para casa sempre que posso, o que, devo admitir, sempre se sente um pouco ambivalente. Amo ver meus pais, mas eles são muito tradicionais, o que pode ser sufocante. Uma das coisas que me irritam é a rigidez deles em relação à maconha, mesmo que tenha sido recentemente legalizada aqui. Perderiam a cabeça se soubessem que eu fumo.
Eles nunca realmente se acostumaram com a ideia de que sou um adulto agora. Não consigo entender completamente a posição deles sobre o assunto. Mas, no final das contas, são meus pais, e nunca desrespeitaria eles, especialmente sob o mesmo teto. Sempre que estou em casa, tenho que me esconder para evitar ser pego. Não gosto de admitir, mas ter que fugir dos meus pais é uma habilidade que dominei ao longo dos anos. Não consigo nem contar quantas vezes saí de casa à noite ou quantas travessuras fiz. Meu pai tem o nariz de um sangrador de sangue, então fumar dentro de casa não é uma opção. Felizmente, minha antiga cabana na árvore ainda está de pé no quintal. Meus pais a construíram para mim quando eu era criança. E, apesar de estar meio enferrujada e rangente em alguns pontos, aguentou surpreendentemente bem. Está alta o suficiente nas árvores para estar praticamente escondida da vista, especialmente da casa. De lá, posso ver tudo: o quintal, a rua, algumas janelas da casa, mas ninguém pode me ver a menos que saibam exatamente onde procurar. Quando eu era mais novo, essa cabana era o lugar para o qual eu ia quando precisava escapar. Se você soubesse como eu era como criança, isso não seria tão surpreendente. É realmente difícil falar sobre isso com todas as memórias antigas voltando. Mas chegarei ao ponto. No sábado antes de eu voltar para a faculdade, meus pais estavam fora em algum banquete que duraria até tarde da noite. Sabia que eles não estariam em casa por horas, mas não sabia exatamente quando voltariam. Não queria correr o risco de ser pego no quintal, então subi na cabana com minha maconha para garantir. Estava frio lá fora, e eu podia ver o vapor da minha respiração no ar. Tenho essa teoria de que o tempo frio induz mais nostalgia, mas pode ser apenas eu. Estava quieto e pacífico lá em cima, e era bom estar sozinho. Sempre gostei de estar em lugares altos, então isso certamente contribuiu para a experiência. Assisti ao pôr do sol enquanto pensava na escola, animado para voltar. Quando terminei, estava quase escuro lá fora, o que significava que tinha calculado as coisas perfeitamente. Foi quando notei algo. Enquanto movia os olhos pelo quintal, uma luz acendeu na casa. Congelei, sabendo que eu era o único em casa. Meu coração começou a bater mais rápido enquanto olhava fixamente para a janela, sentindo aquele instinto de medo que só surge no perigo real. Minha visão começou a se concentrar em torno daquela única fonte de luz, como se ela estivesse me puxando. Alguns momentos depois, o movimento no quintal me tirou do estado dissociativo. 3 figuras de capuz estavam circulando a propriedade, claramente tentando se mover rapidamente. Meu estômago afundou ao perceber o que estava acontecendo. Assisti enquanto as 3 figuras se moviam para os degraus da frente. Foi quando uma 4ª figura abriu a porta e os deixou entrar. Meu peito apertou quando percebi que minha casa estava sendo roubada. Não sabia o que fazer, mas não conseguia desviar os olhos. Parte de mim ainda estava congelada, e outra parte ainda tentava convencer a si mesma de que o que eu estava vendo era real. Isso é a melhor maneira de explicar o que sentia naquele momento. Uma das figuras ficou do lado de fora, andando de um lado para o outro no quintal. Acho que uma parte subconsciente de mim clicou porque vi meu telefone na mão, aberto para o teclado do aplicativo de discagem. Sem pensar, discar 911 e sussurrei para o telefone, tentando permanecer o mais silencioso possível. Contei ao operador o que estava acontecendo e desliguei. Mas, enquanto guardava o telefone, a luz da tela deve ter atraído o olhar dele porque ele girou a cabeça para olhar para cima nas árvores. Me escondi, mas fiquei preocupado se ele me havia visto. Não passaram 3 segundos antes de eu receber minha resposta. Ouvi uma voz gritar, e, claramente direcionada a mim. Espremi-me ao redor de uma das tábuas de madeira do piso e vi uma figura escura caminhando em direção à base da árvore. Ele sabia onde eu estava. Tinha certeza disso. Ele chegou à base da árvore e começou a subir os degraus de madeira que levavam à cabana. Gritei que a polícia estava a caminho, esperando assustá-lo, mas ele não parou. Apenas continuou subindo, agarrando os degraus como se estivesse determinado a me alcançar. Sem pensar, peguei meu bom, o único objeto ao alcance, e o joguei com toda a força. Acertou sua cabeça e se quebrou em 1000 pedaços, e ele soltou um palavrão alto antes de cair no chão. Ele não estava muito alto, mas foi suficiente para fazê-lo reconsiderar. Em vez de subir de novo, ele correu de volta para casa e gritou para os outros que ainda estavam dentro. No momento seguinte, vi todos os 4 correrem para o quintal,
de onde presumivelmente entraram e saíram. Meu coração ainda batia como louco. Não passaram nem 3 minutos quando a polícia chegou. Estava tremendo tanto enquanto descia da cabana que achei que iria cair. Tentei contar o que havia acontecido, mas minhas palavras estavam uma bagunça. Disse que não tinha visto um carro de fuga e que não tinha uma boa visão do rosto de nenhum deles. Meus pais chegaram não muito depois. Eles foram muito compreensivos sobre o incidente, o que agradeço. A polícia nos disse que os ladrões deviam saber que meus pais estariam fora naquela noite. Parecia um trabalho planejado, mas o que eles não planejaram foi eu estar lá. Ainda não sei como me sentir sobre isso. Especialmente não quero pensar no que teria acontecido se aquele cara tivesse conseguido subir até a cabana. Estou de volta à escola agora, mas, para ser sincero, não tive uma boa noite de sono desde esse incidente. Estou aterrorizado com a ideia de que aquelas pessoas possam voltar e ainda mais aterrorizado com a segurança dos meus pais, que estão lá sozinhos. Estou preocupado com a segurança deles e apenas espero que isso seja o último que ouviremos sobre eles. Espero nunca ter que dar uma atualização, mas farei isso se Deus não quiser. Meu filho mais novo, Luke, acaba de ir para a faculdade. Embora eu esteja orgulhoso dele, a casa está mais silenciosa do que nunca. Muito silenciosa, para ser sincero. É engraçado. Quando as crianças são pequenas, você sonha com paz e tranquilidade. Mas quando isso finalmente acontece, não é tão confortável quanto você pensava que seria. Não sei porquê, mas a partida dele despertou uma parte do meu cérebro que sinceramente havia esquecido sobre o que vou contar a seguir. As pessoas contaram para minha esposa e para mim que é normal estar pensando um pouco mais em memórias das crianças em um momento como este. Então acho que não é tão surpreendente. Ainda lembro quando ele era apenas uma criança cheia de energia e curiosidade, sempre se metendo em algo. Há uma memória específica dessa época que definitivamente não é toda luz e flores. Luke tinha 8 anos quando isso aconteceu. Até hoje, não consigo entender completamente. Sou carpinteiro de profissão, então sou bom com as mãos. Sempre fui. Admito que era muito mais animado naquela época, disposto a empreender todos os tipos de projetos improvisados. Um dos meus projetos favoritos foi a cabana na árvore que construí para Luke no quintal, que ainda está de pé até hoje. Não era apenas uma plataforma simples pregada em uma árvore. Pus meu coração nisso, paredes, telhado, degraus de madeira adequados levando até a entrada. Era resistente também. Queria que parecesse uma extensão da nossa casa para ele, e certamente consegui nesse aspecto. Minha esposa, Christy, não ficou muito entusiasmada no início. Ela se preocupava que fosse muito alta e perigosa. Mas Luke era o tipo de criança que sempre escalava árvores de qualquer maneira, então achei que seria mais seguro dar a ele uma escada decente em vez de deixá-lo subir em galhos que poderiam se partir. Christy acabou concordando e Luke adorou. Devo dizer um pouco sobre a nossa propriedade para que a história faça mais sentido. Nossa casa ficava no final de uma rua sem saída em uma área relativamente arborizada. O quintal realmente limitava-se à floresta, o que foi parte do motivo pelo qual Christy e eu nos apaixonamos pela casa. Era privada e tranquila, e somos pessoas que gostam de se manter sozinhas. Ainda rio quando penso em todas as vezes que amigos e familiares se perderam tentando encontrar nossa casa. O quintal não era grande, mas eu podia ver a cabana na árvore da janela do meu quarto, o que foi um dos fatores decisivos na determinação de onde construir. Queria poder vigiar, caso Luke machucasse-se. Não conseguia ver o interior, mas tinha uma vista perfeita dos degraus que levavam até ela. De acordo com o que me lembro, tudo estava relativamente normal por um longo tempo. Luke passava um tempo normal brincando na cabana. Seu irmão mais velho já havia ultrapassado essa fase, então Luke geralmente brincava sozinho lá dentro. Não lembro exatamente quando, mas em certo ponto, ele começou a falar sobre um amigo imaginário chamado Jake. Sabíamos que Jake era um amigo imaginário porque nenhum dos vizinhos tinha um filho chamado Jake. Não era incomum para crianças terem amigos imaginários, mas Luke tinha 8 anos, uma idade em que você não esperaria mais esse tipo de coisa. Christy achava isso adorável e inocente, mas eu estava um pouco cético. Parecia estranho para mim, já que Luke não era o tipo de criança que fazia amigos imaginários. No entanto, não pensei muito nisso porque ele era apenas 8 anos.
Começou a ficar um pouco mais preocupante quando Christie e eu percebemos que Luke estava passando cada vez mais tempo lá dentro. Isso me parecia estranho porque ele não trazia brinquedos para lá. Ele só tinha a própria imaginação para brincar. Não tinha videogames ou qualquer coisa para mantê-lo entretido, e eu havia sido muito claro sobre não levar nada para lá sozinho, pois era perigoso e não queria que ele caísse. Em um certo ponto, minha curiosidade prevaleceu e decidi perguntar a ele sobre isso. Luke se comportou de forma extremamente estranha quando perguntei sobre seu amigo e disse que Jake era tímido e não gostava de ser mencionado. Quando perguntei por que ele passava tanto tempo lá, ele respondeu que Jake só gostava de brincar na cabana e que não gostava de entrar em casa. Honestamente, não sabia o que dizer. Parecia uma condição bastante bizarra. Não deveriam os amigos imaginários estar disponíveis em qualquer lugar e a qualquer momento? Fiz algumas pesquisas naquele dia e descobri que algumas crianças só brincam com seus amigos imaginários em certas partes de sua casa. Então, apesar de ser estranho, aceitei isso. Christie estava bastante inquieta, achando que Luke estava levando isso dos amigos imaginários longe demais, e eu concordava. Éramos pais helicópteros quando se tratava de nossos filhos, mas deixávamos nossos filhos gastar seu tempo livre da maneira que quisessem, desde que estivessem bem na escola e completassem suas tarefas. Quando eu era criança, com cerca de 9 ou 10 anos, meu pai conseguiu um emprego bem remunerado que nos forçou a mudar de um lugar isolado em Pensilvânia para Brookmont, Maryland. Digo forçou, mas isso pode não ser a melhor maneira de descrever o que aconteceu na prática. Meus pais estavam entusiasmados com a mudança e mal pensaram nisso durante um mês. Passamos de uma casa pequena e decadente em uma área de baixa renda para uma propriedade enorme em um dos subúrbios mais elegantes de Maryland. Você pode se perguntar como eu me senti sobre isso naquela época. Eu era uma criança bastante antissocial e geralmente me mantinha sozinho, então não era como se eu estivesse deixando amigos de infância para trás, pois não tinha nenhum. Anos depois, meus pais me contaram que a perspectiva de me dar uma nova chance foi um dos motivos pelos quais estavam tão dispostos a mudar toda a nossa vida. Mas isso é outra história. A mudança não me incomodou muito e consegui me ajustar rapidamente. Não era difícil se ajustar, considerando as circunstâncias. A casa era enorme, e até mesmo a mim, com 10 anos, ficou claro que não estaríamos mais lutando para pagar as contas. Eu tinha 2 irmãos mais velhos, Sean e Harold. O quintal era facilmente a parte favorita de todos nós. Ele tinha um grande trecho de sebes retorcidas ideais para jogos de esconde-esconde, tag ou qualquer outra coisa que conseguíssemos imaginar. Mas o melhor recurso, sem dúvida, era a cabana na árvore no canto direito da propriedade. Cada casa do quarteirão era separada por um grupo decentemente grande de árvores altas, e a cabana estava situada diretamente nesse espaço. Eu diria que era uma cabana, mas era mais como um castelo na árvore. Não era um projeto de fim de semana típico do pai. Era enorme, ocupando 6 ou 7 árvores adjacentes. Tinha 3 níveis diferentes e uma escada real construída nela, não aqueles tabuleiros frágeis que você está acostumado a ver. Era óbvio que um profissional a havia construído. Durante um tempo, meu irmão e eu brincávamos na cabana todos os dias. Era sempre o destaque do nosso dia, mas eventualmente, meus irmãos ficaram cansados dela. Eles eram mais velhos e estavam na fase adolescente terrível em que nada parecia legal. Finalmente, fiquei sozinho brincando lá, o que era um pouco decepcionante. Eu estava bastante chateado por basicamente ter sido abandonado lá, mas meus irmãos recusavam-se a voltar, independentemente do que eu dissesse. Um dia, subi na cabana e encontrei um pedaço de papel dobrado no canto. Até hoje, lembro exatamente das palavras escritas na primeira nota. Olá, sou o Homem Marshmallow, é bom te conhecer. Qual é o seu nome? Eu estava o mais feliz do mundo. Achei que um dos meus irmãos estava brincando comigo, então continuei a brincadeira, esperando trazê-los de volta para a cabana. Havia uma pilha de papéis na cabana que não estavam lá antes, então peguei um dos marcadores que tínhamos lá e escrevi de volta, deixando uma pequena nota com meu nome. Coloquei onde encontrei a primeira, animado para jogar esse novo jogo. Naquela noite, queria perguntar a meus irmãos qual deles era o Homem Marshmallow, mas tinha medo de que parassem de brincar se eu dissesse algo, então permaneci em silêncio por alguns dias. Cada vez que voltava da escola, corria direto para a cabana,
e sempre havia outra nota esperando por mim. No início, as notas eram inocentes e pareciam exatamente como as coisas que meus irmãos costumavam dizer. Estava tendo muito divertido com isso. Mas, conforme os dias passavam, as notas ficaram mais estranhas. O homem Marshmallow começou a me fazer perguntas cada vez mais pessoais, que eu não entendia completamente. Coisas que não faziam sentido para meus irmãos perguntarem, como: qual é o seu horário preferido para brincar ao ar livre? Ou o que você geralmente come no café da manhã? Eu não me lembro de todas as perguntas, mas uma que sempre ficará comigo foi: qual é a janela da casa que é seu quarto? Ao olhar para essa pergunta, literalmente sinto náuseas. Na época, ainda não pensei muito nisso. Achei que ainda era um dos meus irmãos, então respondi a todas as perguntas sem hesitar. Mas a próxima nota foi tão desconcertante que não consegui ficar em silêncio mais. Era algo como cheira sua roupa de dormir, ou algo horrível nesse sentido. Entrei correndo e confrontei meus irmãos, exigindo saber qual deles estava por trás das notas. Eles começaram a rir de mim e negaram. Ambos juraram que não havia tal coisa como o homem Marshmallow e começaram a zoar comigo por ainda brincar de faz de conta. Comecei a chorar e saí correndo da sala. Lembro que estava uma mistura de tristeza e raiva. Sabia que um deles estava mentindo, mas em vez de ir aos meus pais, criei um plano para pegá-los em flagrante. Naquela noite, enquanto estava deitado na cama, ouvi batidas na minha janela. Congelei, sentindo meu coração bater fora do controle. Eu já tinha medo do escuro, então as batidas adicionaram uma camada de medo que não consegui lidar. Fiquei sentado na escuridão por horas, sem coragem de me mover. Finalmente, forcei-me a dormir. Na manhã seguinte, puxei as cortinas da janela e quase gritei. Fora da minha janela, havia dezenas de marshmallows colados. Tinha que ser meus irmãos. Estava furioso. Aquilo não era mais engraçado. Decidi pegá-los de mãos na massa na noite seguinte. Passei o dia fingindo não ter notado os marshmallows e não disse nada a nenhum deles. Naquela noite, estava pronto quando o rangido começou de novo. Saí da cama e puxei as cortinas, pronto para gritar com eles, mas não eram meus irmãos. Do outro lado do vidro estava um homem velho e repugnante com olhos amarelos e o que pareciam ser dentes podres. Ele tinha cabelo ralo na cabeça e sorriu para mim quando me notou. Não acho que tenha gritado mais alto na vida. Pensei que fosse morrer naquele momento. Meus pais correram, mas quando chegaram ao meu quarto, o homem havia desaparecido. Foi um grande caso. A polícia buscou a propriedade, revistando cada centímetro do quintal e da cabana, mas não encontraram nada. Checaram até a área circundante, mas aquele homem nunca foi encontrado. Alguns dos nossos vizinhos saíram para ver o que estava acontecendo e reagiram horrorizados quando meus pais os informaram. Contei à polícia e aos meus pais tudo o que sabia, mas não havia muito que eu pudesse dizer. Eles levaram as notas como evidência, mas duvido que tenham feito algo com elas. O homem nunca voltou. Meus pais me disseram para nunca mais brincar na cabana, mas não queria ir lá depois desse incidente de qualquer maneira. Saí dessa casa há algum tempo, mas meus pais ainda moram lá e sempre dou uma olhada mais longa na cabana quando volto. Essa continua sendo uma das coisas mais assustadoras que já me aconteceram. Esse memória tem estado muito na minha mente ultimamente. Se você tem algum relato para nos enviar, envie para o nosso e-mail na descrição do vídeo ou deixe nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar o like.